Apocalipse, o Quarteto do Mal, parte 1, que vai dos capítulos 12 a 14. O dragão, que é citado no capítulo 12, ele conta com 3 aliados para derrubar a Igreja de Cristo. O primeiro é a besta que vem do mar, o Anticristo. É o poder político, militar e econômico que surge através de um homem para perseguir a igreja. E diz a palavra que a sua cabeça é ferida de morte e volta à vida. Qual é o intuito disso aí? O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E Satanás, que é o dragão, ele quer imitar Deus, né? Então, o anticristo também será ferido de morte e deve voltar à vida. O segundo é a besta que vem da terra, o falso profeta. Ele significa a falsa igreja, o ensino doutrinário contrário a Deus. Ele parece o cordeiro. Quando abre a boca, parece o cordeiro, mas fala como o dragão. E o terceiro é a Babilônia, que é a grande meretriz. É o mundo no prazer, que é atrativo, que é apetitoso às pessoas, que apetecem os desejos humanos. E o mundo está mergulhado na Babilônia, na grande meretriz. Então, com o anticristo, nós temos um poder político, militar e econômico, que com força, com mão forte, há de perseguir a igreja, e que vem já mexendo com a mente das pessoas do mundo. O segundo é a falsa igreja, que nós vemos também esses ensinos doutrinários completamente contrários, heresias. E também a Babilônia, que é o prazer do mundo, tudo aquilo que apetece ao homem, né? Porque faz ele sentir prazer. Então, quem não cede em um, acaba cedendo em outra coisa, em uma destas. Nessa parte do Quarteto do Mal, nós vemos a história através do plano e o propósito de Deus. João nos mostra até o terceiro ciclo, que são as trombetas, o período em que a igreja vem sofrendo perseguição. No meio, depois desse ciclo, nós temos a destruição dos inimigos. Então, esse ciclo ele fica exatamente no meio dos 7 ciclos e nos mostra toda a história, todo o plano e o propósito de Deus. E nos mostra o porquê das lutas e das perseguições que a igreja passa. É uma guerra que ninguém vê, porque essa guerra não é contra pessoas, é contra principados e potestades, como nos diz o apóstolo Paulo. E o tema principal é o mesmo, é Cristo, da primeira e segunda vinda. E a história é contada de uma forma mais cruenta, mais desesperada. Então João acrescenta mais detalhes para que a gente possa perceber o porquê tudo isso acontece, e que isso acontece porque há essa guerra contra as potestades do mal e a igreja de Cristo. Porque o dragão, que a própria palavra diz que é a antiga serpente, Satanás, o diabo, ele luta contra Deus e o seu Messias, ele luta contra Miguel e ele luta contra a mulher. E nas 3 lutas ele sai sempre derrotado. Apocalipse 12, 1 diz assim:
viu uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vestida de sol, lua debaixo dos pés e coroa de 12 estrelas na cabeça. A Igreja Católica interpreta essa mulher como Maria, outros interpretam como a nação de Israel. Mas a forma mais coerente das diversas interpretações é que essa mulher é a Igreja, a ascendência de Cristo, desde a primeira mulher Eva até Maria. Então é toda a descendência, a ascendência de Cristo, é todo o caminho entre as igrejas que trouxe Cristo ao nosso mundo. Então ela é a ascendência, a descendência de Cristo, de onde ele veio, desde a primeira mulher, Eva. E é a igreja do Antigo e também do Novo Testamento, porque não há uma igreja antes e uma igreja depois. Todos foram salvos pela graça e formam uma só igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A palavra diz que Abraão teve fé e pela fé ele foi justificado. Então, a justificação da igreja no Antigo Testamento também era pela fé e pela graça de Deus. A igreja, como eu disse, é um só povo, uma só vinha, uma só família, um só rebanho, um só corpo, uma só esposa e uma só Nova Jerusalém. O texto diz que ela está vestida de sol. O que quer dizer isso? O sol sempre demonstra glória, né? Porque a igreja, ela é gloriosa, ela é exaltada. E ela reflete o brilho da glória de Cristo. Porque Cristo é o sol, é a luz. E a igreja reflete a sua glória, que é aquele brilho. Assim como o ouro cobria as tábuas de acácia no tabernáculo, todo o tabernáculo era feito de acácia, a madeira, né? As árvores tiravam a madeira e faziam os objetos do tabernáculo, mas eles eram cobertos de ouro, porque o ouro significa a glória que cobre a igreja. E a palavra diz que ela tem a lua debaixo dos pés. O que isso quer dizer? Que ela exerce um domínio espiritual sobre a igreja, né? E Cristo tem todo o poder e autoridade sobre ela. A igreja está em Cristo, ela está entronizada com Ele. É o agora somos, mas ainda seremos. Hoje estamos, mas ainda estaremos no novo mundo, no novo céu, na nova terra. E a igreja é a noiva do Cordeiro, por isso ela está sentada com Ele também acima de todo principado e potestade. Ela tem a autoridade de Cristo, ela tem o poder de Cristo, ela reflete a glória de Cristo. E pela sua autoridade, pelo seu poder que é lhe dado pelo Cordeiro, ela está acima das potestades. E também recebeu autoridade sobre o diabo. A coroa que vemos no texto, que ela tem uma coroa de 12 estrelas, significa que ela é vitoriosa em Cristo. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Ela é vitoriosa em Cristo.
E aqui nós vemos o povo especial e a chegada do Messias ao mundo. João nos mostra isso perfeitamente. É um dos capítulos que, assim, eu mais gostei de estudar, porque nos mostra o plano perfeito. E para que o Messias viesse ao mundo, houve um processo doloroso, sofrido, com dor e com lágrimas, porque muitas forças hostis do próprio dragão e muitas artimanhas dele queriam impedir que isso acontecesse, queriam frustrar esse plano e destruir essa criança. Porque houve perseguições no Velho Testamento, no Antigo Testamento, para impedir a vinda do Messias prometido. Esse era o objetivo do dragão, sempre foi. Nós vemos no texto que a mulher está grávida e grita com dores de parto. Grávida, vai nascer. Ela sofre tormentos para dar à luz. Esse processo doloroso até chegar ao nascimento do Messias. E esse processo vem de um povo especial para ele. Nós vemos que houve uma separação de Deus de um povo especial. Alguns, lá no início, em Gênesis, Caim mata Abel. Abel era o escolhido de Deus, né? Ele gostou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, e Caim mata Abel. Então, foi-se a descendência escolhida por Deus, que era Abel. Esse era o objetivo do dragão. Só que Deus providenciou mais um filho para Eva, Sete, e a descendência do Messias vem daí. Então o dragão fez tudo para impedir a vinda dessa criança. E essa mulher, que é a igreja do Antigo Testamento, é a nação de Israel espiritual, não uma nação física, não é a nação do país Israel, mas é o remanescente fiel, é o Israel espiritual, aqueles que foram salvos, que foram escolhidos por Deus para ser o povo dele e que perseveraram até o fim, creram e foram justificados pela fé e pela graça do Senhor. Então, como eu disse, é o remanescente. E esse remanescente é que foi o responsável por trazer o Messias ao mundo, porque muitos do povo de Israel se desviaram, mas houve um remanescente que permaneceu sempre fiel. E nós vamos ver ao longo dos anos e dos séculos como o dragão tentou impedir que essa criança nascesse e não conseguiu, claro, porque os planos de Deus jamais serão frustrados, né? Apocalipse 12:6 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nós já falamos que nesses 1260 dias ou 42 meses, que significa a mesma coisa, o tempo da igreja. Esse deserto, na verdade, é uma proteção espiritual pela perseverança daquelas pessoas. Deus protege o seu povo do poder do mal. E aqui Deus coloca a mulher, como está escrito de uma forma simbólica, ele manda a mulher para o deserto. Esse deserto não é um deserto físico, mas é um local de proteção espiritual, em que
Deus enlaça essa mulher que na verdade não é uma mulher, né? É a descendência de Cristo. Esses 1260 dias é o período da igreja, período do evangelho, em que o evangelho será pregado a toda criatura. E a igreja, na verdade, ela é protegida na morte e não da morte. As pessoas podem morrer pessoas da igreja, os salvos, os cristãos, eles podem morrer, porque às vezes Deus não protege da morte, mas Ele protege os seus salvos na morte e leva para o seio de Abraão, para a presença dele e a presença de Cristo. Em Apocalipse 7:3 e em Apocalipse 9:4, os salvos recebem o quê? Um selo, que é o selo do Espírito Santo. Em Apocalipse 11, versículo 1, os salvos recebem o quê? Uma medida, que nós falamos que essa medida é a separação deles do resto das pessoas, dos incrédulos do mundo. Em Apocalipse 12:14, os salvos recebem o quê? Asas. Todos esses símbolos, essa linguagem é simbólica e dizem respeito à proteção de Deus à igreja. A igreja é protegida por Deus. Isso não quer dizer que o cristão não vai morrer. Como eu disse, ele não é protegido na morte, né? Mas ele é protegido da morte. Em Apocalipse 12:4-5 diz assim: o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz. Ela estava grávida, estava pronta para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Qual era o intuito dele? Não deixar o filho nascer. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem vai reger todas as nações com cetro de ferro? Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Ele subiu aos céus até o seu trono. Quem tem trono lá em cima? Mas nenhum cristão. Apenas Cristo tem o seu trono junto ao Pai. E aí, João nos fala desse Cristo, não mais aquele Cristo humilhado, como ele morreu na cruz, mas um Cristo que foi exaltado. Exaltado por quê? Justamente pela humilhação que ele sofreu. Porque ele foi torturado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele sofreu diversas coisas, sempre calado, porque ele sabia que aquela era a missão dele e ele não disse nada. Então, pela sua humilhação, Deus o exaltou. E hoje ele é o rei com o cetro nas mãos e há de reger as nações com esse cetro de ferro. O reinado dele é universal e irresistível. Ninguém resiste ao Senhor Jesus quando Deus nos chama. Ninguém. E o objetivo do dragão qual era? Impedir a vinda dessa criança, impedir a vida dele, que ele viesse, que ele nascesse. A palavra diz, ele queria devorar o filho quando nascesse. Mas isso é uma linguagem figurada, porque como ele ia devorar uma criança quando nascesse, né? Já vimos que essa mulher é a igreja do Antigo Testamento, a nação de Israel espiritual, o remanescente que é responsável por trazer o Messias ao mundo. E que o Messias foi arrebatado para o seu trono.
Então, através da ascensão de Cristo, quando ele subiu, nós vimos a vitória judicial dele sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. Ele venceu a morte e ele nos liberta do pecado, porque ele venceu Satanás. O Filho. Vocês devem lembrar que há um episódio em João 12, 31. João 12, não o 31, antes, em que um dos discípulos chega para Jesus e fala com ele: olha, tem uns gregos aí querendo falar com o Senhor. E aí Jesus começa a falar umas coisas totalmente sem nexo. Ele não fala, manda eles virem, manda ele... Ele não fala nada disso. Ele começa a falar coisas que estavam no pensamento dele. E entre essas coisas que ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele não fala nada sobre os gregos, mas ele anuncia ali a sua morte e ainda diz que há de morrer pela cruz. Ele diz: no momento da sua morte, há de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe, qual é o príncipe do mundo? Satanás, o dragão, será expulso. E eu, quando for levantado da terra na cruz, atrairei todos a mim. Por quê? Vamos lá. Satanás, ele tinha uma função de acusador. Ele era o acusador. E quando as pessoas pecavam, ele acusava aquelas pessoas para Deus, né? Então ele tinha aquela função. Ele vivia no céu e vivia na terra. Vocês hão de lembrar de Jó, que Deus pergunta: por onde você andava? E ele: eu estava lá na terra. Viu meu servo Jó? Vi, ele é fiel, né? Olha, ele só é fiel porque o Senhor abençoa ele, dá tudo a ele. Tira tudo dele e o Senhor vai ver que ele vai blasfemar contra o Senhor. E assim Deus fez, permitiu que ele tirasse, só não mexesse na vida dele. Então, o acusador, ele andava no céu e na terra. Ele vinha na terra, sabia que alguém pecava, ia lá em cima e acusava aquela pessoa para Deus. Mas, quando o Senhor Jesus vem e derrama seu sangue por aqueles que creem, ele não tem mais aquele cargo. Não há mais função para ele. Porque quando ele acusar, Jesus vai falar: olha, eu morri por ele está salvo, acabou. Não há condenação mais para ele. Ele está justificado pelo meu sangue. Eu o comprei com o meu sangue. Então, a função do dragão acabou. E aí, o Senhor Jesus nos diz naquela hora, antes dele morrer: e agora, quando ele morrer, ele vencerá e o seu príncipe, o príncipe do mundo, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim. Existe outra coisa nesse texto, que o acusador foi dada a ele autoridade para enganar as nações, todas as nações, menos o povo de Israel. Ele não podia mexer com o povo de Israel. Mas as outras nações ele enganava, ele colocava ídolos nas outras nações e as outras nações faziam tudo o que era errado. Ele tinha essa autoridade. Mas quando o Senhor Jesus vence, aí sim ele receberia todos, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação. Vocês lembram também sobre a mulher que pede um milagre de Jesus e ele fala: não, eu vim para os judeus. Aí ela falou: não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Isso aí quer dizer que
Ele viria inicialmente só para os judeus, mas quando ele morresse e ele conseguisse vencer o dragão, ele vencendo o dragão, ele teria toda a autoridade sobre o dragão, sobre os anjos caídos, sobre todos, sobre todo o principado e potestade. E aí sim, ele poderia atrair pessoas de várias partes do mundo. Então é como se ele dissesse para os gregos, ainda não é a hora. E ele começa a falar, se o fruto cair, se morrer, vai dar muito fruto, mas se não morrer, não vai dar frutos. Então ele fica ali meditando naquilo, é como se ele dissesse, ainda não chegou a hora. Somente depois que eu morrer. E aí eu vencerei o dragão e eu terei toda a autoridade. Aí sim, nesse momento eu poderei atrair todos a mim. Nós podemos lembrar também, como eu já citei na parte das trombetas, que ele manda os discípulos, 70 discípulos, e quando eles voltam é aquela alegria, eles falam, até os demônios nós expulsamos pelo seu nome, em Lucas 10:18. Mas ele lhes disse, Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha vencido, mas ele sabia que ele haveria de cumprir aquela missão. E como ele é Deus, ele é eterno, ele não tem tempo, para ele não tem passado nem futuro. Ele já via aquilo acontecer, porque ele já sabia que ia acontecer. Então, Cristo reina hoje. Ele está lá em cima com o livro, ele abriu o livro dos selos, ele manda as trombetas e ele está reinando com os santos que estão com ele. E aqui os agentes do mal ainda estão operando, mas nós sabemos que a vitória da igreja contra o mal será reconhecida. O dragão. Apocalipse 1:3 diz assim, vi outro sinal no céu. Primeiro ele viu a mulher, vestida de sol. Depois vi outro sinal no céu e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Ora, é claro que isso é uma linguagem simbólica, porque se a gente fosse desenhar o que está escrito aqui, sairia uma coisa horrorosa, Então, tudo isso é simbólico. O dragão, ele não é um ser impessoal, ele não é um ser etéreo, ele não é uma energia negativa, como muitos dizem. Ele é uma energia que mexe com a gente. Não, não, não. Ele é um anjo, ele era lindo, mas pela sua iniquidade ele caiu, ele se tornou mau, iníquo. E ele tem vontade e tem os seus planos e as suas estratégias. Ele quer destruir o filho da mulher. E ele tem sentimentos, está cheio de cóleras. Vocês podem ver no versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Ele está cheio de cólera. Ele está permanentemente irado contra a igreja. Vocês podem ver no versículo 17. Ele tem inteligência, ele é capaz de seduzir o homem, como nós vemos no versículo 4. E ele tem objetivos claros. Qual é o principal? Perseguir o Messias, no versículo 4, e também a sua igreja, no versículo 13. O verdadeiro alvo dele não é a mulher, mas sim o filho, até aquele momento. Ele fica esperando a mulher ter o filho, porque ele quer devorar o filho, assim diz.
Então, até ali, o alvo dele não é a mulher, ele quer impedir que o filho venha, e quando o filho vier, ele quer destruir o filho. Ele quer atacar o filho na igreja, como está em Atos 9, versículo 4. A luta dele é contra Cristo. Essa é a obsessão do dragão. Ele quer destruir Cristo. Tanto que o Senhor Jesus, depois que é batizado, vai para o deserto, passa 40 dias e ele vai tentar o Senhor com a própria palavra de Deus. Você não é o filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. Por que está passando fome? O filho de Deus, ele quer tentar Cristo. A obsessão dele é destruir Jesus. Mas nós sabemos que ele é vencido. Por quê? O que vence o dragão? O sangue do cordeiro e a palavra do testemunho, como vemos no versículo 11. O dragão, diz em Apocalipse 12, 39, é a antiga serpente Satanás. Nós vamos voltar um pouquinho atrás em Gênesis 3,15, quando Deus diz à mulher, porém a ele, a serpente, né, e a mulher, fala com eles, porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, inimizade entre a descendência do dragão e o descendente da mulher. O descendente da mulher, este descendente da mulher, te ferirá a cabeça. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus já nos fala do Evangelho, que virá o descendente, que o Messias viria e que feriria a cabeça do dragão, da serpente. Ele ia ferir o calcanhar do Messias, mas o Messias esmagaria sua cabeça. Então, lá no início, nós já vemos isso. E o objetivo do dragão? Sabemos que é devorar o filho, como está em Apocalipse 12, 4 e 5. E aí nós vemos ao longo de todo aquele tempo que o dragão tem procurado conseguir esse objetivo. Como eu disse, primeiro tinha Caim e Abel. Deus se agradou de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Então, Caim, através da ação do maligno, com ciúmes, com essas coisas, matou Abel. E aí ele imaginou, bom, a descendência acabou, o queridinho de Deus não era Abel, então acabou, Caim matou Abel. Só ficou ruim para a descendência. Mas Deus deu outro filho a Eva, Sete, de onde continuou a descendência. E aí ele foi atentando as pessoas na época de Noé. E ele tanto trabalhou na malignidade do povo, que o povo se tornou cada vez mais iníquo, cada vez mais contra Deus, cada vez mais praticando maldades, impurezas, enfim. O pecado chegou a um ponto que chegou na tampa da panela. E aí ele falou, bom, eu fazendo isso, Deus vai se voltar contra essa humanidade, vai destruir a humanidade. E realmente foi o que Deus fez naquela época, né? E disse que mandaria o dilúvio, porque havia se arrependido dos homens serem tão iníquos. Mas o que Deus fez? Salvou Noé e sua família para manter a descendência de Cristo. De todo aquele povo iníquo, Deus tinha Noé. E de Noé, da sua família, veio
a descendência de Cristo. E aí nós vemos a história de Moisés, que Moisés, na época que nasceu, podia ter morrido, porque os egípcios afogavam os meninos, né, no rio. Mas a mãe de Moisés foi lá, colocou ele numa cestinha, colocou no rio, e ele foi criado, encontrado e criado pela filha do faraó. E foi criado como um príncipe egípcio. Com que objetivo? Que ele crescesse ali, aprendesse a escrever, aprendesse sobre várias coisas. Deus estava capacitando Moisés para anos e anos depois se tornar o libertador do povo dele. Então, Moisés não morre e é criado como um príncipe, sendo capacitado por Deus em tudo o que ele aprendeu para se tornar mais tarde o libertador. E o próprio Moisés roga pelo povo que Deus queria destruir, porque Deus ficou irado com o povo e disse que ia destruir esse povo, mas Moisés pede a ele, roga, não, Senhor, não faça isso, é o teu povo, o Senhor nos tirou de lá, para quê? Para destruir esse povo agora? Enfim, Moisés rogou pelo povo. E aí, alguns anos depois, mataram todos os filhos de Davi. Atalha, mãe de Acasias, resolveu exterminar a descendência de Davi. Ou seja, o maligno entra na cabeça, coloca aquela ideia e a pessoa vai fazendo aquilo que ele quer. E Atalha resolveu destruir a descendência de Davi. Isso está em 2 Reis 11, de 1 a 2. Entretanto, um filho foi escondido. Esconderam um filho de Davi, que manteve a descendência. Por que ele queria destruir os filhos de Davi? Porque Deus havia prometido que o Messias viria do trono de Davi. Então ele quis destruir a descendência de Davi para que o filho não nascesse. Só que nem ele consegue destruir os planos de Deus, que são perfeitos. E aí Deus mantém o fio da descendência. Sobra um filho, e é desse filho que mais tarde virá o Messias. Depois nós temos Herodes matando os meninos através da malignidade dele no coração de Herodes, na cabeça de Herodes, por ciúme, por querer manter o reino. Ele manda matar todos os meninos que nasceram, porque os magos chegam lá e falam que foram ver o rei dos judeus que tinha nascido, e Herodes, com medo de perder o poder, procura saber de onde ele vem e sabe que é de Belém, e manda matar todos os meninos até 2 anos, né? Só que o plano de Deus continua, e Deus, através de um anjo, avisa José e faz com que ele saia dali e vá para o Egito. E só volta, por ordem do próprio Deus, quando Herodes morre, para salvar o seu Messias. Depois, continuando, Satanás entra em Judas. A palavra diz que ele entra em Judas e faz com que Judas traia Jesus. Vá trair Jesus. É uma forma de ele matar Jesus, né? Então ele faz com que Judas traia o seu mestre. E aí Jesus é condenado à morte. E o dragão acha que venceu, né? Falou, bom, eu mordi o calcanhar dele, agora ele vai morrer, agora não tem mais jeito, ele vai morrer. Só que quando ele morre, ele vence, porque ele morre, ele ressuscita, ele é exaltado por Deus. E aí quem é que perde? O dragão, que é derrotado e tem a sua cabeça
esmagada. E mais à frente nós vamos ver, no capítulo 12, que ele é expulso do céu. Não há mais lugar para ele, porque agora quem reina é Cristo, quem tem autoridade é Cristo. Então ele realmente feriu o calcanhar de Jesus, mas Jesus esmagou a sua cabeça. Em Jó 1,7 diz assim: Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Como eu disse antes, ele estava no céu e na terra. Ele ficava no céu, a função dele era estar também no céu. E ele vinha na terra, olhava as coisas aqui, fazia o trabalho dele contra a descendência de Jesus e subia e ia acusar todo mundo para Deus, né? Ele estava no céu. Só que quando o Senhor Jesus sobe, não há mais lugar para ele no céu. A palavra diz que o dragão tem 7 cabeças. Ele tem poder e autoridade universal sobre todos os reinos. E ele atua como? Nos filhos da desobediência. Ele atua exatamente naqueles que estão nas trevas, nos ímpios, nos incrédulos. E ele é sedutor de todo o mundo. A palavra diz que ele tem 10 chifres. O que quer dizer isso? Ele tem a capacidade destruidora. Ele é o Abaddon e o Apolion. Ele tem toda essa capacidade de destruir. E, como diz João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. A palavra diz que ele tem 7 diademas, que o seu governo é universal. Ele pega o mundo todo. Ele influencia o mundo todo. E essa influência não se limita a um povo ou uma nação. É o mundo todo, são todos os povos, né? Hoje ele é o príncipe daqui do mundo. Ele tem súditos em toda a terra, como diz Lucas 11, 20-22. E também tem um reino, como diz em Colossenses 1:13 e em Atos 26:18. Ele é grande. A palavra diz que ele é grande. O que quer dizer grande? Ele é terrível, é perigoso e muito destruidor. Também é vermelho. O vermelho nos lembra do sangue. Ele sempre traz destruição e morte. Ele é um assassino, ele mata as pessoas. Ele provocou a queda de Adão e Eva. Não podemos esquecer, né? E como ele faz isso? Ele usa disfarces, como em Eva ele era uma serpente. Ele coloca dúvida. Não, mas você não pode comer nenhum fruto. Ele inverte a palavra de Deus. Não, você pode, você não vai morrer. Ele nega a palavra de Deus. Ele exalta o homem. Olha, vocês vão ser como Deus. Ele acusa contra Deus. Ele seduz o homem. Ele fala: esse Deus que deixa você ficar com fome, você não é o filho de Deus e está ficando com fome, que Deus é esse? Assim ele tentou Jesus. Ele tenta seduzir o homem e ele ainda usa esses meios hoje em dia. Ele é mentiroso e ele é acusador, lembremos de Jó, e ele é perseverante. Jamais ele vai deixar o objetivo dele. Ele tem cólera. Ele está totalmente irado. Por quê? Porque a palavra diz que ele tem pouco tempo
pouco tempo lhe resta, mas o seu poder é limitado, tanto no espaço, ele não pode mais ficar no céu, ele foi expulso do céu. A palavra diz que e houve peleja no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra ele e ele foi expulso do céu e veio para a terra cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A palavra ainda diz: ai dos que estão na terra, porque ele foi cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele é limitado no espaço, ele não tem mais lugar no céu. Ele é limitado no tempo, ele só pode agir dentro do tempo que for permitido, porque o período da igreja, ele não pode mexer com a igreja, ele não pode impedir que pessoas recebam o evangelho e sejam salvos, e ele é limitado em poder, ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Então, mais à frente, no capítulo 12, nós vemos que ele foi expulso do céu. Não existe mais um acusador. Ele perdeu a função dele de acusador. E aí ele vê que realmente ele não pode mais matar o filho, né? O filho já morreu, ressuscitou, recebeu toda a autoridade de Deus sobre ele, ele foi expulso do céu. E aí o que ele vai fazer? Como ele é irado, como ele é iníquo, ele vai perseguir a mulher. E quem é a mulher? A igreja. Só que a igreja, ela vence o dragão quando ela é testemunha mesmo na morte. Porque ele não quer matar o cristão, ele quer que o cristão seja um apóstata, negue a sua fé. Então, quando mesmo próximo à morte, nós não negamos Cristo, nós testemunhamos Cristo, nós vencemos o dragão, né? Então, ele é limitado no espaço, não tem mais lugar no céu, só resta a terra para ele. Ele é limitado no tempo, porque pouco tempo lhe resta, e nós sabemos que ele acabará no lago de fogo, e ele é limitado no poder, porque ele é vencido por Jesus, pelos anjos e pela igreja. Ele foi vencido por Jesus, porque Jesus morreu, mas foi exaltado, ressuscitou e foi exaltado. Ele foi vencido pelos anjos, porque Miguel lutou contra ele e expulsou ele do céu. E foi vencido pela igreja. Ele é vencido pela igreja quando a igreja testemunha de Cristo. Ele vai perseguir a igreja. Aí a palavra fala de um rio, que ele persegue a igreja e que a terra se abre e cria um rio. Ele vai perseguir a igreja com um rio de mentiras e perseguição. Porque Deus não livra o cristão da morte, mas ele livra na morte. Nós podemos morrer por perseguição, mas na hora que morremos, o Senhor nos liberta, nos leva para Ele. E nesse momento nós vencemos o dragão. Então, nós vemos que há duas lutas no céu e na terra, que começa com a precipitação do dragão. Então, a igreja vence pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de Cristo. Aqueles que possuem, são lavados no sangue do Cordeiro, vencem o dragão, porque eles jamais vão deixar de testemunhar de Cristo, jamais vão se deixar levar, jamais vão negar Cristo, porque são os verdadeiros. Então, é melhor que sejamos mártires, mas não apóstatas, porque como mártires morreremos, mas estaremos com Cristo.
e como apóstatas, jamais, né? Então, a igreja é vitoriosa. Ela é vitoriosa quando? Quando ela não ama a própria vida. Ela não se importa de morrer, porque ela sabe que no momento que o seu coração der a última batida, logo após ela estará com Cristo. Nós sabemos disso. Por isso não devemos ter medo, não devemos temer de modo nenhum a morte. E não devemos amar a nossa própria vida, porque a vida é só aqui, mas o que importa é depois. Onde estaremos depois? Será que não preferimos estar com Cristo? Por isso a igreja é vitoriosa, quando ela pensa e se prepara para o momento em que ela poderá perder a vida, mas com a certeza de que no outro segundo estará com Jesus. Então, nós vemos que o mundo caminha para essa consumação. Nós estamos caminhando para essa consumação em que os planos de Deus serão completos e o Senhor Jesus vencerá e colocará todos os inimigos abaixo dos seus pés. A nossa vitória já está assegurada. Ela é certa. Por isso, nós devemos repensar em tudo e não temer a morte, não temer o mal, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor protege os seus, o Senhor Jesus livra os seus. Podemos perder a nossa vida, como ele diz, quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Né? Não devemos temer. Nós temos muito mais ainda nessa parte do Quarteto do Mal, em que vamos falar ainda do anticristo, do falso profeta, mas o vídeo ficaria muito grande. Então, continuamos no próximo vídeo. E, novamente, eu agradeço aos reverendos Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Leandro Lima, do Instituto Reformado de São Paulo. E de tudo que eu aprendi, que transformou a minha cosmovisão. E hoje eu vejo que o mundo está se preparando para a consumação e que nós, a igreja, já somos vencedores e não devemos nos preocupar com mais nada. Bom, irmãos, vamos aguardar agora o próximo vídeo, que ainda é a continuação do levantamento do Quarteto do Mal, em que nós vamos ver o anticristo e o falso profeta. Até a próxima.